A gente vai ao vivo até o Rio de Janeiro. O governo vai limitar a capacidade do aeroporto Santos Dumont para retomar a movimentação no aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. Essa declaração foi feita pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Matheus Coelzer, ao vivo do Rio. Tudo bem com você, Matheus? Bem-vindo, bom sábado, feliz Páscoa também. Qual é o entendimento do ministro para tomar essa atitude, para falar sobre o assunto? O que mais disse ele? Qual a situação dos aeroportos aí? Pois é, Adriana, um caso bem polêmico, viu? Ótimo dia para você, Thiago, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente começa falando sobre o Galeão, o aeroporto internacional, que fica lá na zona norte do Rio de Janeiro. Porque nos últimos anos, nos últimos 8 anos, se teve um número muito prejudicial, segundo as autoridades, na redução sobre as pessoas que embarcam e desembarcam no aeroporto internacional. Para a gente ter uma noção, em 2014 se tinha mais de 17 milhões de pessoas embarcando e desembarcando. No último levantamento feito, esse número não chegou a 6 milhões de pessoas. E essa preocupação, ela é percebida também pelos passageiros, pelas pessoas também que deixaram de operar no local, alguns estabelecimentos comerciais também que deixaram, principalmente no período da pandemia, pré-pandemia, que foram atingidos. Bom, essa preocupação, ela afeta o governo federal. Inclusive, o ministro Márcio França se posicionou, cobrando também um rigor nesse caso. Ele foi às redes sociais, a gente tem esse trecho e vai acompanhar nesse momento a fala dele em relação a essas mudanças e essas diminuições. Ele fala o seguinte, Adriana: nós vamos retomar o protagonismo do Galeão. Isso é um compromisso nosso demonstrado desde o início do governo Lula. Cabe esclarecer que a Secretaria de Aviação Civil está elaborando estudos com possíveis soluções para ampliar o número de passageiros no aeroporto. Essa é uma problemática que já foi constatada há bastante tempo, tem sido crescente e tem feito com que os voos domésticos acabem ficando aqui no aeroporto Santos Dumont, no centro da cidade, de onde eu falo ao vivo. Matheus, mas o prefeito do Rio, Eduardo Paes, não teria gostado muito dessas declarações de Márcio França, da ideia com relação aos aeroportos. Por quê, hein? Pois é, Adriana, desde que o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, assumiu o cargo, ele vem falando sobre essa situação aqui do aeroporto Santos Dumont. A gente percebe desde cedo aqui, quando eu cheguei no aeroporto, o que é uma realidade constante, viu? Voos sendo atrasados justamente pela alta demanda de voos domésticos aqui no aeroporto. O Rio de Janeiro, obviamente, uma cidade turística, muitas pessoas chegam aqui e a situação ela piorou bastante no último ano. Ou seja, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também fez severas críticas, principalmente sobre a não retomada dos voos domésticos no aeroporto internacional do Galeão, e uma falta de respostas em relação ao que está acontecendo aqui no aeroporto Santos Dumont. A gente vai acompanhar também agora o pronunciamento, ele foi mais crítico quando foi no seu Twitter, na sua rede social, falar sobre a situação e trazer um balanço. A gente vai acompanhar agora também a fala dele então. Vamos lá, ele fala o seguinte: com todo respeito, a discussão era para diminuir a quantidade de voos a partir dos números de 2022, o que a gente trouxe antes, né, Adriana? Ou seja, menos de 9 milhões de passageiros. Essa semana aumentam para mais 15 milhões e agora dizem que vão abaixar para 10 milhões. Aqui no Rio, se tem uma expressão que chamamos de, abre aspas, bode na sala, fecha aspas. Não sei se vale para todo o Brasil, é mais ou menos assim. Colocando o bode na sala, aumentando o número. Essa semana agora tiram o bode, voltando ao absurdo número anterior, como se fosse uma solução. Ele dá sequência nessa fala, mas a todo modo ele quer dizer justamente essa situação. Se tinham os voos domésticos lá no aeroporto internacional do Galeão, não se tem mais essa situação. A concentração dos voos domésticos aqui no Santos Dumont, chove muito nesse momento aqui no Rio de Janeiro. Quem nos acompanha por imagens pode ver essa situação, inclusive a dificuldade dos motoristas, taxistas, os motoristas de aplicativo para conseguir atender essa demanda que é tão crescente, ou seja, uma preocupação bastante, e com quem a gente conversa aqui tem que encarar muitas vezes filas, demora, atraso nos voos, justamente por esse número tão crescente de voos que estão se concentrando aqui no aeroporto Santos Dumont. Adriano.